E aí, tudo bem? Aqui é o Rodrigo mais uma vez conversando com você sobre a forma correta de se comunicar, de se relacionar para você dominar a sua carreira profissional. E hoje eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que o seu trabalho não é valorizado? Você acredita que a sua empresa não valoriza o que você faz? Esse é um tema que é muito comum a gente ouvir. É muito comum a gente ouvir pessoas reclamando que o meu trabalho não é valorizado, ninguém nessa empresa olha para o que eu faço, mas eu acreditava que eu seria promovido, eu tinha certeza que eu ia ter um aumento, o que eu fiz valeria de alguma coisa. Quem nunca já falou uma frase dessa? Ou, pelo menos, quem nunca ouviu alguém reclamando desse jeito? Pode ser um liderado seu, um colega, um par seu, ou até mesmo você, que é mais provável. E se você me assistiu até aqui, fica aí que eu vou te falar o porquê que você não está sendo valorizado e como você pode mudar a sua postura, mudar o jeito de se relacionar com os outros, principalmente com os seus líderes, para você começar a mudar isso, você mudar isso na sua carreira, você começar a ser valorizado. Principalmente nesse momento crítico que a gente está vivendo, onde a maioria das pessoas estão com medo da situação, com medo de enfrentar uma crise muito grande, se é que já não está enfrentando, com medo de ser cortado. Então, nesse momento é que você tem que parar e analisar, fazer uma reflexão. Será que realmente é a empresa que não me valoriza? Ou será que alguma outra coisa está acontecendo? Ou será que eu não estou entregando aquilo que eu poderia entregar? Será que eu não estou fazendo aquilo que eu poderia fazer? E principalmente, será que eu estou fazendo aquilo que o meu líder e a empresa quer que eu faça? E como eles querem que eu faça? Então segura aí. Então a primeira coisa que a gente vai conversar. Por que eu não sou valorizado? Vamos parar para pensar no seguinte. Você foi contratado, você foi treinado, você executa seu trabalho, e aí depois de um tempo, depois de uns anos, né, depois que passa a adrenalina, depois que passa a empolgação, passa o gás inicial de qualquer pessoa recém-contratada, a pessoa começa a achar, começa a falar, mas eu não sou valorizada. Então vamos parar para pensar, você foi contratado, você foi treinado, você aprendeu a fazer a sua função. Por que você acha que você não está sendo valorizado? O que está acontecendo? Será que realmente você acredita que se você estivesse fazendo tudo aquilo que a empresa espera de você, será que realmente ela mesmo assim não te valorizaria? Então a primeira coisa é a seguinte, você faz exatamente o que a empresa quer e como ela quer que você faça? A primeira pergunta que você deve se fazer é se você realmente está fazendo tudo. Aí vem uma segunda pergunta. Então, se você está realmente fazendo tudo, você acredita que não é valorizado. Por que você acredita isso? O que faz você pensar que você não é valorizado? Porque você não teve aumento, porque você não é promovido? Ok. Mas agora a gente vai entrar numa esfera de se eu faço tudo aquilo que a empresa espera de mim e como a empresa espera que eu faça, se eu não estou sendo valorizado, significa que outras pessoas estão sendo valorizadas. Você precisa de uma regra, você precisa medir para você falar isso. Que é o que a gente chama de qual que é a referência que você está usando para você falar que você não está sendo valorizado. É uma referência externa ou é uma referência interna? E essa é a principal diferença entre valorização. Uma referência interna é como eu acredito que eu me sentiria valorizado. Se eu realmente estou fazendo tudo, se você realmente está fazendo tudo o que se espera, como eu gostaria de ser valorizado? E aí é uma questão de sentar e negociar com o seu líder, com o seu chefe. Segundo, não, mas eu não estou sendo valorizado porque eu estou vendo fulano, ciclano, beltrano recebendo aumento, recebendo promoção, bônus, recebendo, sei lá, um projeto bacana que eu gostaria de fazer. Então, primeira coisa é analisar a referência que eu estou adotando para dizer que eu não sou valorizado na minha empresa, uma referência interna ou uma referência externa. E a partir daí você pode seguir dois caminhos. O primeiro, como eu disse, é ser uma referência interna. Se você acredita que mesmo você tendo algumas coisas, você ainda não é valorizado como você gostaria, você precisa sentar e negociar com o seu líder, com o seu chefe, como que você gostaria de ser valorizado ou como você espera uma valorização. E aí você vai entender o porquê,
ou qual é o motivo de você não ser valorizado como você gostaria. Agora, se a referência são outras pessoas, ou seja, se a referência é externa, você vai entrar agora numa coisa, a gente vai entrar numa discussão agora que já é um pouco exaustiva no mundo corporativo, que é meio básica. E depois que a gente passar por esses pontos básicos, eu vou começar a mostrar como você pode sanar esses dois pontos, ok? Então vamos lá. Quais são os 5 pontos principais que você pode começar a analisar quando você tem uma referência externa de que você sente que não está sendo valorizado? Tá? Então eu vou escrever aqui para ficar mais fácil. Então aqui, não sou valorizado, certo? Você não se sente valorizado pela sua empresa. Então aqui, a minha pergunta é: como você sabe? No sentido de, qual que é a referência que você usa para não ser valorizado? Então a gente tem, primeiro, uma referência interna. Ou uma referência externa. Ou aqui. Como eu gostaria. Tá? Ou porque outros são mais valorizados. Ok? Então nós temos esses dois referenciais. Primeiro, eu não sou valorizado porque eu não sou valorizado como eu gostaria. E segundo, eu não sou valorizado porque eu vejo outras pessoas tendo mais do que eu. Ok? Então nós vamos trabalhar primeiro com a primeira. Ou melhor, nós vamos entrar no segundo para eu mostrar quais são os pontos que você precisa analisar para saber o porquê que outras pessoas são valorizadas e você não. O primeiro ponto, que é aquilo que eu falei, é o básico, não o básico, mas são discussões exaustivas que existem no meio corporativo. Você com certeza já viu em algum lugar, já leu, já viu outra pessoa falando, você já viu o seu chefe falando, o seu RH falando, que é: seja proativo. Certo? Eu sou uma pessoa proativa. Eu faço tudo aquilo que me pedem. Tá bom. Fazer o que me pedem não é ser proativo. Ponto. Se eu peço para alguém, falo, cara, faz o favor, dá uma lida aqui, preenche essa tabela com essa, ok. O cara vai lá e faz, tá bom. Nossa, mas eu fui proativo, eu fiz o que você pediu, tá errado. Isso não é o conceito de proativo. Um exemplo, uma vez eu pedi para um funcionário, ele já trabalhava há alguns anos comigo, na empresa, já tinha feito vários trabalhos, e assim, eu acredito que também possa ter sido até uma falha de comunicação minha, possa até ser tido, mas, enfim, eu virei e falei: olha, você precisa fazer esse tipo de trabalho, você vai visitar esses clientes e você vai pegar essa informação, ok? Assim, é um trabalho muito simples, você já fez muito disso. Enfim, você sabe o que você tem que fazer, é visitar o cliente para pegar as informações, ok? Para verificar esses locais do cliente, ok. E aí, depois de um tempo, ele voltou, né, falou: olha, eu fiz as visitas, está aqui o cronograma, esse cliente eu encontrei o que precisava encontrar, desculpa, nesse endereço do cliente eu fui, nesse outro endereço eu fui, não encontrei, foi legal, nesse outro eu fui, legal, tá aqui as fotografias, Rodrigo, foi essa visita que eu fiz, tá bom. Passou um tempo e perguntei para ele: então, onde você anotou a sua visita? Onde é que está? Assim, porque eu estou querendo saber detalhes da visita, do que você viu, e eu não estou encontrando. A pessoa falou: não anotei nada. Eu falei: tá bom, então você viajou, você visitou vários clientes, você visitou vários endereços desse cliente e você não anotou em nenhum lugar? Ele: não. Eu falei: tá bom, obrigado. Ele fez o que eu pedi? Fez. Ele foi lá, visitou o cliente. Mas ele
sequer cumpriu com um pouquinho mais. Eu não estou falando nem de ser proativo a ponto de criar, inventar uma coisa diferente. Não foi nem uma vírgula a mais. Eu trabalhei com as informações que eu precisava, mas eu queria ter acrescentado alguma coisa a mais no trabalho e não pude. Por quê? Ele simplesmente não deu uma vírgula a mais. Detalhe, passou um tempo, essa mesma pessoa virou e questionou, falou, não, mas eu fiz um excelente trabalho naquele projeto. Porque eu fiz isso, eu otimizei a viagem e tudo. Eu falei, não, mas espera aí. Você não fez nada a mais, porque até mesmo quem verificou, quem fez o cronograma, enfim. Não vou entrar nesses detalhes, mas a pessoa não fez uma vírgula a mais. Ela simplesmente não fez, não foi proativa, tá bom? E aí qual que é o segundo ponto? Que você já deve ter ouvido falar também. Pô, legal, então eu tenho que ser, se eu estou me comparando com os outros, eu tenho que ser muito proativo. Se eu estou, entre aspas, perdendo visibilidade, eu tenho que ser muito proativo. E o segundo ponto é organização. Assim, gente, organização leva a trabalho bem feito, leva a um trabalho bem executado, leva a um trabalho, ai que lindo, bem feito, bonito, arrumado. Mas você sabe o que significa organização? Você sabe qual que é o fundo disso aqui? É isso aqui, ó. Tempo. Tempo. Organização é sinônimo de tempo. Seja para economizar, seja para não perder ou para se prevenir de não perder. Organização. E mas tudo isso que você está falando é óbvio, mas ninguém faz. Eu sou prova disso que a maioria das pessoas não fazem isso. A maioria das pessoas, muita gente que eu tenho que chegar e falar, olha, você precisa ser organizado porque a gente ganha tempo. Você precisa se organizar porque quando eu for revisar um trabalho, eu tenho que ser rápido. Eu não posso ficar perdendo muito tempo. E a pessoa não entende, ela fala que acha que é frescura. Mas aí chega num ponto que quando alguém não é organizado, você sabe o que acontece? A gente perde tempo para revisar, por exemplo, um trabalho, e aí eu vou lá e vejo que está errado. Então eu perdi 2 vezes tempo. Eu perdi tempo revisando o trabalho, não só eu, a equipe, né? Enfim. Ou você mesmo. Você perdeu muito tempo revisando tudo que você fez, e aí você encontrou um erro, porque você não estava organizado as suas coisas, e você teve que perder mais tempo ainda para ir lá e arrumar aquilo que você fez. Então toda vez que alguém olhar para você e falar assim, pô, você precisa organizar melhor as suas coisas, pensa assim, organização, eu vou ganhar tempo. E toda empresa que se preza, tempo é dinheiro. Na verdade, tempo é dinheiro para todo mundo. Toda vez que você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro. É só você olhar o que está acontecendo. As pessoas dentro de casa estão perdendo o quê? Estão perdendo tempo. E elas entendem que, pô, se eu ficar menos tempo na rua, eu estou perdendo dinheiro, porque eu poderia estar vendendo mais. Os trabalhadores informais, eu estou perdendo tempo, eu estou em casa, estou desperdiçando o meu tempo que eu poderia estar ganhando. Então tempo é dinheiro, gente. Não é só para você, não é só para o informal, é para a sua empresa também. Se você executa o mesmo trabalho mais rápido, você tem mais eficiência, você se destaca. E aí você... Estão entendendo onde eu quero chegar? Se você é proativo, se você faz um pouquinho mais, aí o seu líder, o seu chefe, seus pares vão olhar e falar, no exemplo que eu dei. Tem aquele exemplo clássico que todo mundo fala. Eu gosto de trazer exemplo da vida real, do meu dia a dia, e também trazer exemplo, né, que é a história da feira. Né? Dois funcionários, né, e um acabou de chegar na empresa e foi promovido, o outro que trabalhava há anos não. E aí ele foi, o antigo virou pro chefe e falou, cara, por que eu fui promovido ou não? Você quer saber por quê? Quero. Vai lá e vê pra mim, eu quero melancia. Vai aqui na feira, na rua de baixo, eu quero saber, eu preciso de uma melancia. O cara, tá bom, foi lá, foi na feira, voltou. Ô chefe, não tinha melancia. Eu falei, tá bom, obrigado. Pô, mas por que eu não fui promovido e o cara novo foi? Quer ver por quê? Chamou o cara novo e falou, vem cá, ô Zezinho, vai ali pra baixo pra mim e eu preciso de uma melancia. Sabe a feira aqui embaixo, onde a gente almoça às vezes pastel ali na... Não, sei. Então, eu quero uma melancia. Tá bom, mas você quer uma melancia pra quê? Desculpa, né? Pra que você gostaria dessa melancia? Porque eu vou fazer uma salada de fruta. Então você vai precisar de melancia e o que mais?
Ah, vou precisar de melancia, vou precisar de laranja, vou precisar de maçã, de pera, banana, mamão. Ah, entendi, legal. Ah, mas você vai fazer como? Sei lá, você vai usar suco de laranja? Você vai usar... O que você vai colocar para fazer o caldo do... Sei lá, foi perguntando. Ah, entendi, mas é só para você? Porque uma melancia é muito grande só para você, o chefe. Não, é que eu vou dar uma festa e eu vou colocar de sobremesa salada de fruta. Ah, para quantas pessoas? E o cara foi fazendo a lista. Aí ele foi lá na feira, falou, detalhe, para quando é a festa? Ah, a festa é para daqui final de semana. Então tá bom, então eu não posso comprar agora, né? Porque se eu comprar agora, até o final de semana vai ficar... Vocês entenderam a diferença de um funcionário para o outro? Esse conceito de proatividade é um clássico. Todo mundo... Clássico, né? Modo de dizer. É um exemplo clássico no sentido que você com certeza já ouviu essa história de uma maneira diferente, muito provavelmente. Mas ela é fato. Já comentei do meu funcionário. Falei, cara, você precisa fazer esse trabalho assim, assim, assado. Tá bom? Não, tá bom. Foi lá, visitou, bateu o carimbo lá nos endereços do cliente, voltou. Ah, não anotei. Eu achei que não precisava. Então, né? E aí você vai se destacar. Então, ser proativo, organização. O que mais aqui? Desses itens, quando a sua referência externa de que você não é valorizado. O que mais você pode fazer aqui? Que é aquele padrão que a gente conhece, que já foi muito discutido, você já ouviu falar muito disso daí. Como ser um profissional com visibilidade, de alta visibilidade, é responsabilidade. E quando eu falo responsabilidade, eu estou falando, entenda isso, quando alguém fala, você é uma pessoa responsável, você precisa ser responsável, responsabilidade é muito legal, mas é uma palavra estranha, que é a mesma coisa que você fala assim, pô, se eu tenho que ter responsabilidade, significa que eu sou irresponsável, Rodrigo? Não é bem por aí. Quando fala de responsabilidade, a gente fala, quer dizer, você pode entender como confiança. Mas o que tem a ver responsabilidade com confiança? Tem a ver do seguinte, comum, tá? Infelizmente é comum contar uma conversa normal que eu tenho com alguns funcionários. Cara, quando você acredita que você termina esse trabalho pra gente começar outro? Putz, eu tenho que revisar, eu tenho que fazer A, B, C, então eu acho que, sei lá, até o final da semana eu te entrego. Bom, tô gravando esse vídeo, hoje é segunda-feira. Bom, tá bom, então beleza, cara. Então você precisa até final de semana para terminar isso? Não, preciso. Tá bom. Chega na quinta-feira, sexta-feira, a pessoa não vem conversar comigo. Aí chega na segunda, na terça, e aí, terminou? Você já começou a fazer aquele outro? Não, então, eu não consegui terminar na sexta-feira, então eu ainda tô terminando. Tá bom. Responsabilidade, confiança. Primeira coisa que você precisa entender. Muito provavelmente, o seu líder, o seu chefe, sabe o trabalho que você executa. Existem algumas exceções que são líderes que não são técnicos, que são gerentes, são supervisores, que não conhecem a fundo. Pouquíssimas exceções eu já vi na minha carreira. Tá? Então, se o seu líder perguntou para você quando você vai entregar, ele sabe quanto tempo demora para fazer a tarefa que ele te passou. Ele sabe que tem um jeito mais rápido, ele sabe que o seu jeito pode ser não mais rápido ainda, porque você ainda não chegou lá no seu desenvolvimento profissional, mas ele sabe quanto tempo demora. E quando você fala para ele, acho que eu vou entregar, e chegou no dia que você combinou com ele e você não foi lá mostrar para ele que você terminou, o que você perdeu? Um pouquinho de confiança. E aí você chegou lá e quando pior, ele foi perguntar para você não terminou ainda. Mas Rodrigo, mas é porque realmente eu não consegui fazer, eu demorei mais. Então tá bom. É uma coisa que eu costumo falar. Então você precisa conhecer mais das suas atividades. Você precisa estudar mais o que você faz para quando você passar uma data, você cumprir. Porque na maioria das vezes, uma coisa que você precisa entender no mundo, em qualquer lugar, prazo é negociável. Você pode passar um prazo, olha, eu vou te entregar quarta-feira. Mas putz, eu tô com medo, acho que eu não vou conseguir na quarta. Tá bom, quinta-feira. Prazo sempre negociável. O que não é negociável é você passar o prazo que você combinou. E aí, mas Rodrigo, mas às vezes as pessoas, eu gosto de usar esses termos, né? Mas às vezes as pessoas querem um prazo muito rápido. Legal, e aí você adverte a pessoa.
Falou, olha, o prazo que você quer é muito... Eu tô falando de prazo aqui, mas está dentro de responsabilidade, tá? E de confiança. Olha, o prazo que você está me pedindo é difícil de cumprir. Eu vou fazer o máximo que eu puder. Mas eu gostaria que já que você levasse em conta que pode ser que atrase por A, B, C, ok? Isso mostra o quê? Responsabilidade e confiança. Eu vou tentar fazer, mas eu sou responsável em falar que para fazer um trabalho de qualidade pode ser que eu não entregue nesse prazo. Vou fazer de tudo. Então você passa a responsabilidade e confiança. Se você executar esses 3 pontos aqui, dificilmente você não vai ser valorizado. Se você segue à risca essas 3 diretivas na sua vida profissional, dificilmente você não é valorizado. Ah, Rodrigo, mas mesmo assim eu faço isso aqui tudo. Cara, revisa. Revisita se você realmente cumpre essa tabelinha básica de ser proativo, ser organizado e responsável e passar confiança. Se você realmente faz isso, aí a gente entra na referência interna. A gente pode agora começar a entrar na referência interna. Ah, mas o que tem a ver isso? Vamos lá. Se você faz tudo isso aqui e você ainda não é valorizado, tá alguma coisa errada na sua comunicação, no seu relacionamento com o seu líder, com o seu chefe. Se você acha que não está sendo valorizado, se você acha que você poderia ter mais, o seu erro, e você faz tudo isso aqui, você garante que você é um cara proativo, que você é extremamente organizado, que você é muito responsável com horário, com prazo, com postura, enfim, você é impecável. Então, o seu erro deve estar na comunicação. Porque aí, resta o quê? Ah, mas eu ainda não sou valorizado, nem o que eu acho, nem comparado com os outros. Então, o erro está só na comunicação. E agora, mas como assim na minha comunicação, no meu relacionamento, Rodrigo? Porque assim, se por exemplo, eu não sou valorizado, eu acredito que não sou valorizado. Ah, mas e outras pessoas do seu trabalho são também? Não, também não. Opa, então, primeira bandeirinha. Legal, como é que eu me destaco dos outros agora? É com relacionamento. E esse relacionamento, ele passa... esse relacionamento, a sua comunicação, quando você quer ser valorizado, né? Então, valorizado aqui, você pode ser vários tipos, tá? Pode ser um aumento de salário, pode ser promoção, pode ser bônus, pode ser, sei lá, LR, pode ser um projeto, pode ser um monte de coisa aqui, tá? Porque a gente fala de valorização, a gente traduz sempre em algo monetário, em algo material. Mas algumas vezes você se sente não valorizado porque você acredita que o seu trabalho não é importante. E aí a gente tem que, de novo, fazer mais uma bifurcação aqui, quando a gente está falando de uma referência interna. Eu não sou valorizado porque eu não tenho nenhum benefício monetário ou porque ninguém chega em mim e valoriza o meu trabalho. Porque são duas maneiras de trabalho, diferentes. De trabalhar no sentido do que como você consegue resolver. Então aqui eu teria um A. Então aqui eu teria um A, que é o monetário, e o 1B, que é o intangível. Que é o intangível. Ah, não é. Eu queria me sentir valorizado como pessoa. E outra história. E eu vou ficar no monetário. Porque o monetário, como eu disse, depende de relacionamento, negociação. Mas então, vamos lá. Como é que a gente resolve esse problema aqui, Rodrigo? Eu não sou valorizado, conforme minha referência interna de como eu poderia. E eu preciso melhorar meu relacionamento e minha negociação. Preciso me vender. Ah, Rodrigo, mas cara, eu não tenho que fazer isso. O meu chefe tem que olhar para mim e ver o que eu faço que é importante. Ele tem que olhar para o que eu faço e ele tem que dar valor, porque eu faço tudo aquilo que me pedem. A gente volta para aquele ponto. Proatividade, organização e responsabilidade e confiança. Mas vamos supor que você faz tudo aquilo, tá? Você é muito proativo, você faz mais do que é pedido. Quando eu digo mais, gente, não é mais você se matar, ficar 10 horas a mais, não. Não, é fazer algo que você entende que é diferencial para suas atividades, principalmente para o seu líder.
Para o seu chefe, que é o cara que vai te avaliar. Organizado, você é responsável e passa confiança. Fala, Rodrigo, mas é meu chefe que tem que olhar para mim nesse momento. Então, o seu chefe é. Aí eu te pergunto, será que realmente você não pode melhorar a balança, você não pode aumentar o peso da sua responsabilidade nos seus resultados? Eu acredito que sim. Mas tá, Rodrigo, como é que eu faço isso? Bom, quando você precisa melhorar seu relacionamento, você precisa melhorar a negociação, você precisa me vender, eu preciso me vender, né, para eu ser valorizado. É como se é um relacionamento que ele é em 3 etapas, tá? Eu vou desenhar aqui para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona essas etapas. Então aqui é a etapa 1, tá? A etapa 1, ela é identificação. Tá? Ah, identificação do que, Rodrigo? Ela é identificação. Se eu me relaciono com alguém, né? Aqui tá você. Eu sou ótimo desenhista, tá? Se relacionando com o seu chefe, certo? Vai e volta. E a primeira etapa desse relacionamento é identificação. O que é identificação? É você entender como que o outro funciona, como que o seu chefe funciona. Porque você só vai conseguir estreitar o relacionamento, negociar melhor e se vender se você entender o que é importante para ele, se você entender como que é a linguagem dele, como que ele funciona pensando. Então essa é a primeira etapa, identificação. E quando eu chamo etapa, porque você fala assim, mas eu conheço meu chefe há 10 anos, bacana. E o quanto disso que eu perguntei você sabe dele? Como é que funciona a cabeça dele? O que é importante para ele, ou seja, qual que é a hierarquia de critérios que ele usa para selecionar o que é bom e o que é ruim dentro do trabalho? Como é que você percebe que é o raciocínio dele, lógico? Ele usa um processamento da cabeça de que tipo? Ele fala com você sendo muito racional, ele fala com você sendo um pouco mais subjetivo, ele é muito no papel de sentar com você e escrever. Como é que funciona a cabeça dele? Como é que você analisa ele? E quando eu digo analisar, não é analisar para você, nossa, traçar um perfil dele, não. É para você analisar, para você identificar como que ele funciona para você conseguir encaixar. Porque se eu sou muito se eu só trabalho muito de um jeito e ele é de um jeito muito diferente, as chances são que esse relacionamento não funciona muito bem. Entende? Por exemplo, se eu sou um cara que eu falo muito, 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 e o meu chefe ele é muito quieto, ele não gosta de conversas muito longas, toda vez que eu for conversar com ele, eu for muito, na visão dele, prolixo, ele não vai me ouvir. Entendeu? Eu não vou conseguir aumentar esse relacionamento, eu tenho que ser mais direto. Ele é direto? Ele não é direto? Então essa é a primeira fase. A segunda fase, vocês vão entender como é que eu vou desenhar essas fases aqui. Ela é assim, ó. E aqui já vou colocar a terceira fase para você entender. Então a primeira fase é identificação. Quando eu vou lá e analiso como é que funciona a cabeça dele. A segunda fase é justamente o relacionamento em si. Porque aí eu vou começar a trazer e a testar, a verificar aquilo que eu identifiquei. Pô, será então que ele funciona melhor assim? Então eu vou testar. Aí você vai lá, testa e volta. Testa e volta. Significa o quê? Aqui é o relacionamento. E aqui o fechamento. Isso aqui é uma estrutura de vendas, uma estrutura para você fazer uma entrevista de emprego, é uma estrutura para você usar toda vez que você precisar melhorar seu relacionamento, negociação e se vender. Primeiro de tudo, então você vai identificar como é que ele funciona, você tem tempo para isso, você trabalha com ele há muito tempo, é só você sentar e analisar, e você vai perceber, naquela reunião eu percebi que ele é bem direto, naquela reunião eu percebi que ele falou assim, 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 você vai identificar. Segundo, você vai se relacionar, quando você for conversar com ele, você vai se colocar em prática. Pô, e se eu for falar mais ou menos igual ele? Ser mais direto, ser direto ao ponto. Ou não, se ele é um cara que ele fala muito, ele é muito... na minha visão ele é prolixo. Gente, a gente tem mania de julgar os outros, tá? Mas você precisa tirar esse julgamento.
Ah, ele é prolixo, então eu vou conversar mais com ele. Eu vou sentar, eu vou ouvir bastante, eu vou falar bastante e tal. E aí você vai testando, testando. E mas por que você fez assim, Rodrigo? Por que você mesclou as fases? Sabe por que eu mesclei? Porque não existe uma pausa. Ah, não, eu fiz isso, agora eu vou lá e faço isso. Eu sei que para entender é mais fácil a gente ser pragmático, a gente dividir. Mas você tem que perceber que conforme você vai identificando, se relacionando, isso é mesclado. O comecinho é muito nítido da fase. E o meio dessa fase é muito nítido. E o final dessa fase que eu vou falar do fechamento é muito nítido. Então você vai identificar todas as características dele, como é que ele funciona, você vai se relacionar para você entender e testar, você vê o que funciona mais e o que funciona menos, e aí você vai começar a entrar na fase de fechamento, que é o quê? Poxa, se eu não sou valorizado, eu preciso sentar com ele, e falar, cara, eu quero ser valorizado assim, certo? Como eu disse, como se fosse uma entrevista, uma reunião de negociação, uma reunião de venda. Só que o que a gente tem mania de fazer, não fazer essas três fases. A gente tem mania de vir direto para o fechamento. Então o que você faz? Você vai lá, chama seu chefe um dia, chama ele para a sala de reunião e fala, olha, eu queria um aumento. Olha, eu queria que você valorizasse meu trabalho. Você pega o cara de surpresa, você não sabe se é o melhor momento, você não sabe como falar, se é a melhor maneira de falar, você vai lá e tenta fechar. E é isso que a gente faz na entrevista de emprego, é isso que a gente faz numa reunião de negociação, uma reunião de venda. A gente fala do jeito que a gente acredita que é o melhor e com os argumentos que a gente acha que é melhor, sem conhecer o outro. Sem ter feito essa parte aqui, identificar e se relacionar. E mas por que a última fase, Rodrigo, ela tem uma mescla com a segunda de relacionamento? Por quê? Porque você não vai sentar e fechar de uma vez. Você não vai chegar no seu chefe e falar assim, olha, eu acho que eu não sou valorizado como eu poderia ou como eu deveria. Você vai aqui também testar. A fase 2 é uma fase de relacionamento e teste. Então você vai se relacionar e vai testar, mas como é que eu vou fazer isso, Rodrigo? Porque eu quero ser valorizado. Então, mas aí você pode fazer o seguinte, será que essa minha comunicação, se o meu relacionamento está funcionando? Deixa eu tentar vender outra coisa. Eu vou vender um trabalho diferente para o meu chefe, um jeito de fazer. Eu vou vender um projeto para depois eu me vender. Então você vai usar nessa fase aqui argumentos, você vai usar como se fossem testes aqui para você saber se está funcionando ou não. Entendeu? Então, essa aqui é a estrutura para você fechar uma negociação para você ser valorizado. Valorizado no sentido de ter um aumento, salário, você ter um bônus, você ter um PLR, tudo aquilo que você imagina. Você seguindo essa estrutura aqui, dificilmente você vai ter uma resposta negativa. Ah, Rodrigo, mas você está me falando, se eu seguir essa estrutura aqui, eu com certeza vou receber um aumento? Não, não necessariamente. Porque vai depender daquele outro fator. Se você não for uma pessoa que você é proativa, entrega o que você tem que entregar, ou mais do que te pedem, se você não comunica a tempo, se você não é responsável e não passa confiança, você pode fazer isso aqui quando você quiser. Chegar no final, você não vai ter você não vai ser valorizado, você não vai ter nenhuma contrapartida, você não vai ter nada. Então, primeiro de tudo, você precisa fazer o arroz com feijão, e na hora que você entrar nesse tipo de estrutura aqui, aí, meu amigo, aí não tenho certeza absoluta, não tem quem te segure. Ah, mas isso aí é comum, isso aí é comum. Aliás, é fácil fazer, é simples, mas ninguém faz. Ninguém para pensar numa estrutura dessa. Ninguém faz aqueles 3 pontos que a gente conversou das referências externas, de se comparar com os outros, saber se é mais proativo, saber se é mais organizado, saber se é mais visto como responsável, que passa mais confiança. Ninguém faz isso. Então, meus amigos, nesse momento de crise que nós estamos vivendo, isso aqui é fundamental. É fundamental você cumprir os 3 pontos. É fundamental você saber como que você faz para negociar, nem que seja para negociar o seu destino dentro da empresa. Se você manter esse tipo de estrutura no relacionamento com o seu chefe, com a sua empresa, vamos falar assim,
As chances são que você aumente muito, você manter o seu emprego, inclusive. Serve tanto para aqueles que estão querendo um aumento, uma promoção, quanto para aqueles que querem se manter no emprego. É óbvio isso. Quanto melhor for o seu relacionamento, quanto melhor for o seu poder de negociação, quanto mais você souber se vender, maiores são suas chances de conseguir os seus objetivos dentro da sua empresa. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui o que vocês acharam, como vocês podem aplicar. Me sigam nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Beleza, gente? Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.